Só para a gente encerrar aqui também, pessoal, eu queria só entrar num micro assunto que é sobre a- as dificuldades que eu, por exemplo, construtor, estou tendo com a mão de obra tradicional de carpintaria para fazer vigas de concreto armado, por exemplo. Tá acabando os carpinteiros, gente. Sendo bem transparente, né? Tá ficando cada vez mais difícil você achar aquele cara que bate o painelzinho de madeira, que sobe lá, que coloca, que amarra, que trava. Esses profissionais estão acabando. Se você for numa obra, por exemplo, você vai ver que a faixa etária dessa turminha aí que tá fazendo é 50, 60 anos de idade. Você não acha mais um cara de 20, uma equipe de 20 trabalhando com carpintaria. Isso é difícil. E assim, isso é uma preocupação que eu tenho, porque se minha filha, que tem 4 anos hoje, quiser ser engenheira e trabalhar no que eu trabalho, tocar o meu negócio, né? Quais são as dificuldades que ela vai enfrentar? Talvez seja essa uma delas, né? Que é como eu vou fazer as obras daqui em diante sem carpinteiro. E se a gente pensar em tudo que a gente falou aqui hoje, a laje ela vem praticamente pronta. O cara só coloca ela no lugar lá, muitas vezes com a ajuda de um munk, de um guincho, alguma coisa do tipo, né? É, E aí você também tem as vigas metálicas, que elas já são preparadas lá, chega na obra, faz um pequeno tratamento ali, alguma coisinha, mas já vem também uma obra muito mais pronta, né? Muito mais industrializada. Qual que é a visão de vocês sobre essa tendência para onde o mercado está indo com relação ao que vocês trabalham? Eu acho que essa geração de internet, né, cada vez, pode ver que cada vez menos as pessoas querem fazer alguma faculdade, alguma coisa, isso aí tá afunilando, tanto que profissionais, assim, bons mesmo de carpintaria, você tem, que nem ele falou, com 50, né, e cada vez mais vai ficar difícil a questão da mão de obra. Então, por isso que eu falo que é bom você ter a mão de obra especializada naquilo, né? Eu já vi construtores que cada fase da obra contrata uma equipe específica. Teve uma obra que eu fui que a pessoa contratou uma equipe específica só para reboco. Cada equipe específica para aquele tipo de serviço. E eu acho que isso, a tendência é aumentar, na verdade, né? Então, eu falo da nossa empresa, como a gente trabalha com vigas metálicas, nós somos especializados em vigas metálicas. Apesar de eu ser engenheira civil, você falar, Samara, faz uma laje, eu não sou especializada nisso. Eu sou especializada em vigas metálicas, né? Mesma coisa do Campelo, que é especializado em lajes. Então, o bom dessa parte dessa especialização é que a gente consegue fazer toda essa etapa, né? Então, a gente tem lá desde a concepção, né, do projeto, desde a dimensão do dimensionamento da viga que você vai colocar. Então, a viga chega para mim pelo fornecedor, você vai fazer toda a limpeza mecânica da peça, ou jateamento, ou limpeza mecânica. Você vai fazer toda aquela limpeza, depois você vai aplicar aquela tinta. Então, ela já vem para a obra pronta, né? Então, vamos supor, se for soldada, então ela vai para ser soldada. Se for parafusada, ela já vem com os furos para ser parafusada no local. Então, ela já vem pré-fabricada mesmo, né? Então, lá é como se fosse um Lego na obra mesmo, né? E claro que para o içamento dela, você precisa de munk, de guindaste, porque as vigas metálicas, elas são pesadas, né? Menos pesada do que uma viga de concreto, mas ela é pesada, né? Então, você tem toda essa parte do transporte, da montagem no local, só que você não necessita dessa parte de madeiramento. E não é tão manual o negócio, né? Exatamente, ela já não é tão manual. Então, e pela agilidade ali, também não se necessita de nada dessas outras influências, né? Então, você tem uma empresa e já te entrega tudo. E aí você tem, se você veste o concreto, você não tem uma empresa que você faz tudo ali. Cada um vai ter que entrar com alguma coisa. Você vai ter que comprar aço de alguém, você vai ter que comprar concreto de alguém, você vai ter que pegar um caminhão de concreto, você vai ter que pedir para o rapaz da marcenaria para poder, da carpintaria para fazer as caixarias, você tem que pegar uma empresa de escora. Então, é totalmente diferente, né? Armador, né? Tem Armador, um mix aí de ou profissionais. tem que vir armada já também. Então, você tem um mix de profissionais ali, sendo que na Metallica você tem uma empresa. Então, isso é muito diferenciado. Racionaliza, né? Racionaliza. A gente sente essa dificuldade, né, na mão de obra. Então, quanto mais você concentra o trabalho com profissionais específicos, menos equipes, tudo se torna mais racional, tá?
Também na montagem da laje, a nossa empresa manda um esquema de montagem em que geralmente o encarregado da obra consegue entender e aplicar, né, a montagem dos trilhos, dos elementos, seja cerâmico ou EPS, a tela soldada, a malha que vai por cima, a armadura negativa. Uma coisa interessante de interligação entre a estrutura metálica e uma laje de concreto pré-fabricado é que na região do perfil metálico pode-se lançar mão de pôr inserts metálicos e enrijecer a viga metálica com o concreto da espessura da laje, quando é a laje apoiada sobre a aba superior do perfil metálico. Então, um exemplo, uma viga metálica de 30 mais uma laje de 15, a viga metálica ela trabalha 1,45, porque a parte superior está com concreto armado, que resiste à compressão, e a viga metálica embaixo está segurando a onda da tração. O aço suporta a tração, o concreto a compressão. É o match perfeito, né? Então, e uma coisa importante, né, na racionalidade da obra, quando uma obra assim é enxuta, geralmente o cliente opta por diminuir a madeira, aquela madeira que vai jogar no lixo depois, que é eucalipto, guias de travamento. Então aluga-se escoramento metálico para fazer o escoramento da laje durante a montagem e concretagem, e com 14 dias ou 21 dias, dependendo da especificação do produto e da utilização do tipo do concreto lançado em obra, a gente pode lançar mão de desforma até com 7 dias, ou 14 dias, ou 21 dias, ou mesmo 28 dias. É mais tradicional, mais convencional. Mas a gente, em pré-fabricados, com uma parte já vai pronta para a obra, tranquilamente, com 14 dias, a gente, na grande maioria dos casos, a gente autoriza a retirada do escoramento. Mas vocês, assim, vocês têm a equipe de vocês, certo? Como vocês percebem que está faltando mão de obra, vocês têm, por exemplo, a cultura interna da empresa de sempre estar com um jovem aprendiz, alguém lá dentro, tentando sempre ter alguém aprendendo também um pouco do ofício, ou vocês não se preocupam muito com isso, assim, com alguns elementos lá dentro? Eu falo que serralheiro é igual carpinteiro, né? Também é difícil de achar, né? Sim. Aquela pessoa que tem a mão de obra, né? Então, a gente treina também, a gente faz treinamento. Tem muitos funcionários que chegaram pra gente de indústria, né? Trabalhava em indústria, só fazia solda. E aí a gente sabe que quando você passa para construção civil, não é só isso, né? Você tem que ter leitura de projetos, tem que saber fazer uma fabricação ali. Então, é um pouco difícil, né? Então, a gente ensina, né? Então, a pessoa já tem aquela bagagem de sei soldar, sei esquadro, sei prumo, sei... E aí você vem e molda para aquilo que você faz. Mas é treinamento constante também, porque senão realmente você não consegue. E sempre perto de algum líder, de alguém que tem uma bagagem às vezes um pouco maior, né? No nosso caso, é um pouquinho diferente. A gente já executou muitas palestras para mestres de obras e alguns cursos, né? Eles nos convidam para participar com uma palestra técnica, e aí ali a gente aplica, né? Toda a parte de montagem das lajes, né? Todo o detalhamento, né? De leitura de um esquema de montagem, ou mesmo de um projeto específico da obra, como é que ele vai montar, por onde ele começa, como é que ele finaliza, a verificação de todas as armaduras necessárias, estão especificadas no projeto. Complementando essa união entre metálicas eu fico muito feliz quando a obra é metálica, porque eles falam em milímetros. E a gente fala no máximo em centímetros. Minha fabricação é múltiplo de 5 centímetros. A fabricação dela é de 1 milímetro ou 2 milímetros. Eu falo isso com o pessoal. Eu falo, olha, aqui ficou 5 milímetros fora. Aí você olha para o mestre de obra, ele olha para você assim, ó. Oi? 5 milímetros, né? E a gente cobra essa tolerância. E é muito legal, realmente, o que o Campelo falou, porque
queira ou não, o pessoal dele, os funcionários dele são os mestres de obra, né? Porque eles têm que saber executar uma laje. E quando é metálico, cara, você vê assim, depois que você faz as vigas metálicas, a agilidade que é o pessoal colocando na laje é impressionante. E a gente vai, a gente trabalha isso em conjunto, porque eles vão colocando a laje e a gente vai colocando aqueles ferrinhos cabelo, que é o ferrinho que faz a ancoragem ali. Então você vem com esse trabalho junto e você vê como é rápido, né? Então é muito diferente realmente de quando você tem uma laje, uma viga de concreto. É muito mais rápido. Você chega a montar um pano de laje ali em 2 dias. Se você gostou desse corte do podcast e quer continuar nos incentivando a trazer episódios novos por aqui, curta e se inscreva no canal. Isso é muito importante para nós. E se você quiser comentar a respeito desse tema, desse vídeo, ou até sugerir temas novos, convidados novos para a gente trazer aqui, coloque nos comentários. Eu mesmo vou te responder. Um grande abraço. Tchau.